Pessoal, é feita uma análise referente à trajetória de Maria de Magdala, que foi aquela escolhida por Jesus para primeiro ver ali ressurreto, quando ela houvera ido ao seu túmulo para orar junto ali ao local onde houvera sido colocado o corpo de Jesus. E percebe que ele não estava ali, se assusta, até imaginando que alguém pudera ter levado o seu corpo dali de forma subreptícia. E ela, ali em prantos, tem num dado momento a visão de Jesus. Ela imaginou que pudesse ser o jardineiro, mas logo ela vai reconhecer, até pela intimidade dela, que ela já havia construído com Jesus na trajetória ali, daqueles 3 anos da sua vida pública, quando ela teve aquele encontro com ele. E ao longo desse período da vida pública de Jesus, desde que ela pôde enxergar nele o mestre, ela faz uma mudança radical na sua vida, que era em meio à irregularidade, a sensualismo, e acaba fazendo uma opção radical de seguir o mestre aonde quer que ele fosse. E é curioso porque quando ela vai avisar os apóstolos que estavam ali junto com Nossa Senhora, em oração, fechados, a porta cerrada, para avisar que houveram removido Jesus do sepulcro, acaba que Pedro, com outro discípulo, vai lá para poder saber o que tinha acontecido. E percebe que a palavra de Maria de Magdala fora verdadeira, que de fato houveram removido o corpo de Jesus e não sabiam onde tinham colocado. E mostra que ela vai fazer uma divulgação dessa informação que foi confiada a ela, e enquanto uma confiança de Jesus na direção dela, e ela faz isso pipocar o 7 Eva ali, porque acaba que uma notícia como essa, ela explode mais rápido que o fogo e chega para todo canto. E consoante vai dizer em Boa Nova, no capítulo 20, Maria de Magdala, num dado recorte onde Jesus ele diz que só o sacrifício tem o mistério divino da vida, que viver bem é saber imolar-se, é saber sacrificar-se. E às vezes nós temos dúvida referente ao que seja poder realizar a vontade de Jesus, ao passo que
nós estamos imersos em urgências vibracionais de intensificar nossa luz e estamos imersos em uma busca de viver o essencial, o simples, consoante Jesus nos apregoa. Mas, quando eu mantenho o meu olhar em Jesus e procuro saber o que Ele está pedindo de mim a cada momento, naturalmente que é quando eu vou podendo fazer um avanço diferenciado. Porque quanto mais eu estou sintonizado em Jesus, que é aquela questão de saber como Ele agiria em determinada situação se estivesse no meu lugar e fazer igual. Mas, ao ter a vigilância para o que Jesus está pedindo de mim, eu vou estar vivendo exatamente isso. E essa questão, gente, do cristianismo, por mais que já tenham se passado mais de 2000 anos e houvera tido um pipoque da moral do Cristo ao longo do nosso orbe. Hoje, se formos pegar em termo estatístico, 1/4 da população mundial se autodeclara cristã. Então, em torno aí de 2 bilhões, considerando que nós somos uns 8 bilhões de encarnados. Vai ter aí a equipe dos desencarnados, esse grupo, que estão conosco aqui nesse mesmo ambiente, que é um número para cima de 20 bilhões, mesmo a gente não tendo quantidade exata, mas a quantidade é maior de desencarnado, e que participa desse orbe conosco. Mas para falar apenas de encarnado, é em torno de 8 bilhões. 2 bilhões se autodenomina cristã, distribuída aí nos mais diferentes pipoques, seja do catolicismo, o próprio catolicismo ortodoxo, o protestantismo nas diversas denominações das escolas evangélicas, os espíritas. E isso vai realmente estar distribuído ali numa variedade de grupos enorme, mas que se denomina cristão. E mesmo assim, se nós pensarmos em termos de orbe, a maior parte não se diz seguidor de Jesus, porque nós estamos falando de 6 bilhões de indivíduos que não se declaram cristão. E o que acontece? A questão de termos ainda, enquanto orbe, a maioria, dificuldade com a mensagem de Jesus, passa também pelas escolas onde vai ser trago o ensino religioso. Uma professora, ela tinha comentado que ela estava pegando aulas no modo designado em escolas públicas, e ela houvera pego algumas aulas na área dela, que é a parte de biologia, que ela houvera formado, e para completar ali a carga horária dela, ela acabou pegando ensino religioso, que inclusive foi pedido que ela pegasse, porque não apareceu professor dessa área. Aí ela acabou pegando essas aulas de ensino religioso para completar o cargo, por um pedido, por não ter aparecido outro professor para pegar, especializado na área. E ela comentava da dificuldade que ela teve para falar de religião na sala de aula, porque tinha entre os alunos judeus. E os responsáveis desses alunos judeus não queriam que falasse de Jesus. Então, nós estamos falando do ano de 2025, mais de 2000 anos que Jesus esteve entre nós e mudou o mundo.
transformou, quando ele chegou aqui encarnado entre nós, depois que ele saiu, ele deixou uma outra realidade, que inclusive iniciou de novo a contagem da história. E nós, de fato, ainda estamos patinando para assimilar suas lições, mas ainda temos muitos terráqueos que não professam a doutrina que Jesus nos trouxe e não gosta que fale disso. Quando se considera, por exemplo, no ambiente de escola, de um responsável que é judeu não querer que fale de Jesus ali naquela aula. Enquanto que, para falar de Jesus, nós não precisamos entrar em religiões. O testemunho de Jesus, ele ultrapassa qualquer barreira de cultura, religião, costume, nação. Ele é atemporal e morredouro. Tanto que, quando ele esteve entre nós, ele não fundou uma religião. Ele não deixou um livro escrito. Até porque, considerando Jesus, ele não precisava fazer nada disso para mudar o mundo como governador do planeta, que plasmou esse orbe há mais de 4 bilhões de anos atrás, quando aquela massa que foi pré-colocada para iniciar a elaboração desse orbe, ele fez aquele esfriamento. Jesus, junto com uma falange de espíritos, de escola que os auxiliariam nessa tarefa, fez a elaboração desse orbe. Porque, naturalmente, que houve ali uma equipe junto com Jesus para fazer esse trabalho, mas ele, Jesus, o governador, e que fez esse plasmamento e pôde acontecer a preparação para a vida no planeta Terra. E preparando, então, esse berço para os espíritos que para cá viriam fazer a sua jornada de depuração moral. E, em sendo assim, quando Jesus ele encarna entre nós, inclusive há relato de outros orbes, que Jesus também é o governador planetário, que ele tem encarnado em outros orbes também. Naturalmente que são informações defesas para nós, até porque escapa a nossa capacidade de compreensão, de logicar disso, mas enquanto esse espírito dessa envergadura crística, sabemos que Jesus ele tem outros orbes sob o seu comando, como por exemplo Capela, de onde inclusive veio degredados para a Terra, aí considerando para 5.000 anos para trás da sua estada entre nós enquanto encarnado. Então a gente está falando aí entre 5 e 10 mil anos antes de Cristo, os movimentos de degredos que aconteceram e que inclusive fez vir para a Terra ariano, hebreu, egípcio, os hindus. E enquanto os chineses, considera-se que eles devem ter vindo de um outro orbe antes desses que vieram depois, que nós falamos, até pela sabedoria do povo chinês lá atrás, o que eles já apresentavam de conhecimentos. Então, é sabido que os chineses vieram de um outro orbe também, mas antes dos outros grupos, em situação de degredo, e os africanos é que são considerados daqui mesmo. Inclusive, quando a gente faz aquela análise mitocondrial, porque o gene que está dentro da mitocôndria, o DNA que está ali, que é uma sequência de genes na verdade, ele passa de mãe para filho, porque quando acontece a união do gameta masculino com o gameta feminino, o espermatozoide não entra dentro do óvulo, ele entrega só o núcleo com os cromossomos. Então a mitocôndria que tem no espermatozoide não entra e não participa da formação do novo ser. Então o DNA mitocondrial ele vem de mãe para filho. Quando você faz esse rastreamento, chega lá na África o início da romagem, da habitação pelo homem.
no planeta Terra, e de lá foi feita uma distribuição para diferentes locais e as adaptações de acordo com o que cada local pedia. Tipo, lá na África o sol é muito forte. Se não tivesse a melanina protegendo a pele, que dá coloração escura para proteger a pele do sol, ia desenvolver câncer. Aquele indivíduo ali debaixo daquele sol ia morrer logo, de ressecamento, de insolação. Então, o que acontece? Ele desenvolvia uma quantidade maior de melanina, porque como o sol era muito forte, dava para proteger ele daquele sol, e ao mesmo tempo ele ainda conseguia fazer a vitamina D, que é pelo sol que a gente faz, ou suplementando hoje pela situação do risco do sol, que ele é cancerígeno devido aos buracos na camada de ozônio, não é recomendado mais ficar debaixo do sol, daí tem que suplementar a vitamina D, porque ela é um hormônio e não adquire pela alimentação, que participa da questão da epigenética de todos os nossos genes, bem dizer, a vitamina D participa da modulação disso, porque ela é um hormônio, então ela precisa ser suplementada. Mas naquela época, ainda sem buracos de camada de ozônio, aquele indivíduo ficava ali, debaixo daquele sol, sem proteção, porque não tinha creme para passar na pele. E era, então, feita essa produção de melanina, que o protegia, e ao mesmo tempo ele conseguia fazer vitamina D, porque o sol era muito forte. Quando esse indivíduo ele sai da África e começa a espalhar para um local, como na Rússia, que é muito frio, então quase não bate sol, para ele poder fazer a vitamina D, que ele precisa para sobreviver, ele teve que diminuir a produção de melanina. Daí a pele foi clareando, porque foi acontecendo essa diminuição na produção de melanina, e com isso a gente pode ter a questão das modificações que os indivíduos foram sofrendo em termos de características físicas, de acordo com cada local para qual ia. Naturalmente que nós somos uma única espécie. Se a gente considerar, por exemplo, o chimpanzé, 99% do gene do chimpanzé é igual ao nosso, do material genético. Então, no gênero Homo sapiens, nós somos a única espécie no planeta, tendo esse gênero. E aí vai, depois, quando a gente sai para a parte de outras espécies, que ainda não adentraram o pensamento contínuo, igual a espécie humana, nós temos aí os primatas, que estão mais próximos de nós, mamífero, tipo quando a gente considera um cachorro, um elefante, um cavalo, um muar, que estão bem próximos de nós, o próprio macaco, que enquanto primata está mais próximo ainda, conforme faláramos de 99% do gene ser igual entre chimpanzé e humano. Em sendo assim, em Capela, Jesus também é o governador de lá. Então, ele deve ter tido, em algum momento ali do recorte do tempo e da história daquele povo, ter encarnado. Nós não temos uma confirmação disso, mas estamos supondo que isso tenha acontecido. Inclusive, no livro Os Exilados de Capela, existe algum recorte referente a essa situação. E aí a gente pode estender para cada orbe, com o seu respectivo Cristo, que o Cristo desse orbe, mesmo que não seja Jesus, em algum recorte do tempo pode ter encarnado no seu orbe para melhorá-lo, conforme Jesus fez conosco. Porque o governador planetário de um orbe, ao encarnar nele, naturalmente que revoluciona a moral desse orbe. E foi isso que aconteceu de Jesus para conosco. Ele nos arrastou ontem, nos arrasta hoje e nos arrastará amanhã, enquanto energias poderosas que ele traz de nos elevar. Em sendo assim, a questão da experiência ali com Maria de Magdala foi de uma mudança de trajetória dela, que, segundo Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, é o maior exemplo de
recuperação e reconstrução moral. Inclusive porque, se nós considerarmos a trajetória de Maria de Magdala, ela veio de um poço de vício em que ela estava, e numa encarnação só ela saiu recebida por Jesus. E é curioso porque aquele que realmente deseja seguir o passo de Jesus, ele não espera as condições o favorecerem. Ele faz as condições para que isso aconteça. Com a sua persistência, com o seu próximo passo. Sabemos que promana do Cristo essa bênção para nós, mas quando ele vê no indivíduo um esforço tal, e conforme a cada um segundo suas obras, ele vai conferindo quinhões de trabalho, e que o indivíduo, sabendo aproveitar, ele vai fazer aquilo acontecer, mesmo que todas as portas do mundo se fechem para ele. E quando nós falamos da questão do mundo, tem a ver com o materialismo, que é uma questão delicada para nós, porque nós ainda estamos numa condição de querer o sucesso do mundo, na visão materialista, ser bem-sucedido, termos prêmios, sermos aureolados, e que são armadilhas, porque muitas vezes aquilo que Jesus pede de mim não é o sucesso na visão do mundo. E poderíamos dizer, inclusive, que é algo que acontece de fato, enquanto uma trajetória sem solução de continuidade, pelo fato de não coadunar a moral do Cristo com a moral do mundo. Serem coisas opostas e que, consequentemente, querer atender o que o Cristo pede de mim vai ser oposto àquilo que o mundo pede de mim e me faz desejar. E, inclusive, assim, como nós estamos imersos em vibrações de antipatia, de intolerância, de preconceito, acaba que é fácil os obsessores se aproveitarem dessas vibrações e usar alguém, mesmo que esse alguém não tenha consciência clara disso, como médium de ação maligna na direção do outro que esse alguém deseja prejudicar, mas que, quando esses obsessores conseguirem prejudicar aquele o qual usou esse médium para prejudicar, eles vão se voltar contra esse médium mesmo. Porque os obsessores, eles não têm compromisso com o nosso avanço. Da mesma forma que eles usam alguém para prejudicar um terceiro, eles vão prejudicar esse instrumento que eles usaram quando tiverem oportunidade. Quando eles não precisarem mais dele para prejudicar quem desejou, eles vão se voltar contra ele. Ou mesmo enquanto isso estiver acontecendo. Porque aquele que deseja mal para alguém, ele é o primeiro a receber a degeneração vinda disso. Inclusive, há um relato no Velho Testamento de um indivíduo que houvera preparado uma arapuca, uma armadilha para outro, e ele mesmo caiu na própria armadilha. E é uma metáfora clara, precisa, de que quando eu intento fazer alguma coisa e coloco em prática uma ação para prejudicar alguém, a primeira pessoa lesada por isso sou eu. Eu caio primeiro na minha própria armadilha para depois, se o outro vier cair, ele cair. Então, nós não saímos incólumes, ilesos disso.
Porque toda atitude para prejudicar alguém vai ter a participação de legião de obsessores. E a questão do espírito sofredor que obseda, ela atua no sentido de não respeitar a nossa liberdade. Então, o obsessor, ele tenta me subjugar, me obsedar e se impor a mim, diferente do benfeitor que respeita o meu espaço, a minha liberdade, o meu livre-arbítrio. Daí, é assim, o mentor, ele me avisa de uma tal situação irregular que eu realizei, uma mentira que eu falei. Aí o mentor, enquanto um benfeitor, me avisa: Cíntia, você mentiu nessa situação, conserta, esclarece. Mas se ele percebe que eu não estou aberta porque ele está falando, ele respeita, ele se afasta, ele dá uma insistida, ele tenta me mostrar de outras formas que eu estou indo por um caminho devido. Às vezes ele tenta usar alguém próximo de mim para me alertar, algo que eu leio, algo que eu assisto. Mas se ele percebe que eu estou impermeável, que eu não estou interessada no que ele está me alertando, uma hora ele se afasta, porque ele não se impõe, diferente do obsessor. O obsessor, ele se aproxima de mim tentando me escravizar, me fazer trabalhar para ele e fazer o que ele deseja. Naturalmente que isso vai comprometendo as minhas funções, porque eu vou me tornando escrava de forças sombrias, e que se tiver alguém próximo de mim que esse obsessor queira atingir, ele vai, à revelia da minha consciência, me usar para fazer isso. E isso se volta contra mim. Porque, na verdade, antes de eu ser instrumento inconsciente para o outro ser lesado, eu me leso. E aqui, Jesus, ele continua falando nesse recorte que o capricho antagônico e criminoso daquele que a si mesmo se alça, se eleva à galeria, ao rol do triunfador, ele vai cair numa condição de desequilíbrio. Porque a luz dentro do nosso coração vem de uma brandura e experiência daquele que sabe ser sacrificado e que é sacrificado. Aquele guerreiro que tem outros aclamando ele e que estão julgando sobre ele louros, gritos, rasgões de vitória, em cima de cadáver sangrando, juncado ao chão, será contrastado por aquele que tombou. Mas somente esse que tomba no chão faz bastante silêncio, suficiente internalização para que a mensagem de Deus possa ser ouvida pelo mundo. O primeiro, ele vai fazer experiência por um dia, por um pentelésimo. Agora, os segundos constrói, edifica a definitiva estrada da redenção para a eternidade. E por isso, Maria de Magdala, internalizando essas lições de Jesus, ela, heroicamente vencendo a si mesma, quando aconteceu a trespasse de Jesus, a sua crucificação, ela, desejosa de seguir junto com os discípulos, teve a porta fechada para ela. E isso não a paralisou. Pelo contrário,
ela mesmo recebendo o preconceito da sociedade ali da época, ela mudou a sua vida radicalmente, segundo aquilo que Jesus pedia para ela, passou a viver. E fiel a Jesus e a sua consciência, ela então vai, depois de alguns anos ali no trabalho honesto e limpo, ela é chamada por Jesus a ir auxiliar os leprosos. E naquela época, alguém que era leproso não ficava assim junto numa coletividade igual hoje. Quando alguém tem uma doença contagiosa, vai para um hospital e pode ser isolado ali, seja um hospital especializado para aquela doença ou um hospital comum onde tem uma ala de isolamento para não haver contaminação de outros, mas é dentro da cidade mesmo. Naquela época não. Quem era leproso ou trazia algum outro tipo de doença contagiosa que podia estar incluído nesses halls, eram isolados, eles ficavam bem distantes dos agrupamentos humanos. E eram discriminados, marginalizados. E ela então vai para junto desses grupos, ali distante da cidade, e passa a pregar a palavra de Jesus, a dar o seu testemunho, ajudando a tratar das feridas. E ela amealhou ali algumas simpatias no trabalho do bem, e outros se juntaram a ela para ajudar a distribuir pães, inclusive alguns que poderia ter alguma condição, porque ela não tinha nada para comprar um pão, uma água para distribuir para aquele populacho. Mas houve a ajuda de outros, então ela pôde alimentar, dar remédio, o que fosse distribuído e possível naquela época, água, alimento, o pão, para aquele populacho ali, leproso, e ao mesmo tempo levar o pão da instrução, da oração, conforme ela tinha ouvido da boca de Jesus, os momentos que ela teve, em que inclusive ela teve conversas de Jesus com ela. Ela não só ouviu Jesus no meio do populacho, quando Jesus pregava, seja ali à beira de um lago, numa montanha, encostado numa pedra, mas ela pôde ter uma troca de figurinha com Jesus, em particular. Então, ela tinha aprendido muito com Jesus. Ela tinha construído uma intimidade com ele, pelo seu esforço. Daí ela pôde, então, levar para aqueles que estavam ali, tanto quanto ela tinha ouvido do Senhor. E, naturalmente, pelo seu esforço e pela sua vitória sobre si mesma, Jesus continuava ali usando dela para levar consolo e lenir os aflitos. E com isso, a hora que ela percebe que ela já estava com lepra e que ela ia desencarnar, que ela já estava no estágio avançado da doença, ela retorna para... Na verdade, ela não tinha estado lá morando, mas ela deseja retornar no sentido de reencontrar Nossa Senhora e João e outros dos discípulos de Jesus, os quais ela houvera convivido na época que Jesus estava encarnado, e ela sabia que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e João, o evangelista, estavam morando ali numa casinhola em Éfeso, com vista para o mar ali, numa subida, numa montanhola, e ela então vai fazer essa viagem para despedir. E Humberto de Campos, ele vai relatar nesse recorte que nós falávamos desse capítulo em Boa Nova, que ela passou por dificuldades infinitas para conseguir fazer essa trajetória, porque ela não tinha recurso, quer dizer, ela ia fazer uma viagem longa igual essa a pé, porque naquela época, até para você ter um jumentinho, um camelo, um cavalo que fosse, era quem tinha posse, quem tinha condição financeira para ter um animal desse para ajudar numa viagem, ou tivesse juntado um valor que desse para arrumar um básico que fosse para atravessar o deserto, fazer a viagem de um ponto A para um ponto B. Ela não tinha recurso. Então,
nós podemos considerar que ela foi a pé mesmo. Uma viagem longa. E quando ela chega lá, ela cai estrupiada, falida organicamente, para desencarnar mesmo, por causa do rigor da viagem. Porque ela já estava doente. Quando ela iniciou essa viagem, onde ela estava com a comunidade dos leprosos até Éfeso, na casinha de Maria e João, ela já estava com lepra. Então, ao longo da viagem, naturalmente, a lepra foi piorando, a própria questão de ter que ir andando. Então, o organismo dela faliu, ela caiu tombada ao chegar lá. E alguém a olhou, um cristão, parece que inclusive houvera reconhecido, e levou ela até Nossa Senhora e João. E ali então ela pôde ter aquele último momento com eles, mas quando ela vai de fato desencarnar, Jesus aparece para ela. Ela tem a visão de Jesus, Jesus foi buscar ela. E então ele vai dizer para ela que ela tinha atravessado a porta estreita, que ela tinha amado muito, que era para ela vir, que ele a aguardava do lado de lá. Por isso que quando nós consideramos os esforços, quando Jesus diz que aquele que vive bem é aquele que sabe imolar-se, é aquele que sabe renunciar a si mesmo, viver o sacrifício, ele sabia que isso vai em oposição com a vitória na visão do mundo. Quando ele coloca aqui nesse recorte que quem tomba no chão é quem dá conta de fazer o silêncio necessário para ouvir a mensagem dele. Mas aquele que grita vitória sobre o estraçalho de outros ali no chão, ele está fazendo uma experiência efêmera, que aos olhos do mundo é vitória, é louro, mas que aos olhos de Jesus é derrota. Porque a única vitória é aquela que eu consigo fazer sobre mim mesma. Quebrar meu mau pendor. Então, quando eu fico preocupada em vencer algo, alguém que está fora de mim, eu tiro o foco, e aí eu caio e falho. E sou derrotada pelo olhar de Jesus. Em sendo assim, consoante Emmanuel vai dizer no capítulo Madalena, em Caminho, Verdade e Vida, muitos foram aqueles que investigaram a razão por que Jesus não houvera aparecido primeiramente a Maria Santíssima, ou a João, a Pedro, ou aos amigos. Mas, quando Jesus ele tem essa atitude inesquecível de aparecer primeiro para Maria Madalena, que é a Maria de Magdala, sabendo o preconceito que ela sofria, dos esforços que ela estava empreendendo para vencer a si mesma e ser fiel à proposta de Jesus para ela, ele vai ratificar a lição de que a doutrina que ele trouxe é para os seguidores e os aprendizes que vão após ele, um código de ouro celeste, daquela vida que é transformada para a glória do bem, do amor. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua vida com aquela rapidez que ela conseguiu fazer, porque ela teve relativamente pouco tempo, poucos anos na carne, para uma transformação tão radical, à luz do Evangelho Redentor do Cristo, de Deus. E ela que houvera conhecido o amargo fundo de um hábito difícil, empedrado para ser extirpado,
havia recebido o amolecimento do contato com perversa entidade, estava morta naquelas sensações que realiza e opera a paralisia da alma. Mas, em meio a isso, um instante com o Cristo foi o suficiente para abandonar tudo que vinha do mundo, com as suas ideias, com aquilo que para o mundo é vitória, para aquilo que o materialismo me diz que eu devo fazer, para aquilo que, para o materialismo, o mundo é ser bem-sucedido, é sucesso, é o que eu devo buscar. Ela abandonou tudo isso, depois de um encontro com Cristo. E seguiu-lhe, fiel até o fim, negando a si própria, em atos repetidos e infindáveis, e numa resolução firme de tomar a cruz que lhe competia, no Redentor Calvário, da sua existência angustiosa e sofrida. Se nós considerarmos, por exemplo, Paulo, nem ele houvera feito tanto, porque ele não tinha uma paixão pelo vício, ele não estava imerso em vícios. Ele tinha uma paixão pela lei, por aquilo que ele acreditava que era o correto. Mas Maria de Magdala não, ela estava imersa nos vícios e no que isso leva, os tipos de delinquências morais que isso faz o indivíduo cair. E a dificuldade que é você sair disso em poucos anos e terminar sua vilegiatura vitoriosa. Mas a vitória segundo a visão de Jesus. Por isso que a questão de esse segmento, ele vai acontecer porta dentro da alma. É aquela escolha que eu vou fazendo de tirar o espírito da letra e realmente desejar nos detalhes daquilo que vai me acontecendo, enxergar e assimilar o que Jesus deseja de mim. Porque isso também a gente vai tornando um hábito, um aprendizado. Eu posso vir a me confundir em um dado momento, ter alguma queda. Mas se eu insisto em dar conta, vai acontecendo de ficar mais fácil compreender o pedido de Jesus. E também vai dizer de uma ginástica moral, onde mesmo que eu esteja numa situação de derrota para o mundo, mas na minha consciência eu estou em paz, porque percebo que estou conseguindo ser fiel a Jesus. Como no episódio onde eu estava ali em Belo Horizonte, depois do acidente que houver acontecido, e eu tinha ido lá fazer um estudo. E tinha ido para a casa de um tio, que tinha ali a sua esposa do segundo casamento, morava uma filha dela com uma filha dele do primeiro casamento seu, um neto, filha dessa moça. E na época eu estava sob um tipo de alteração energética que acabou que foi colocado para me sair de lá. Eu estava ali em prantos, numa situação assim delicada. Inclusive houvera ligado aqui para Araxá, para falar com os meus irmãos aquela situação que estava acontecendo, e estava realmente sob um choro intenso. E acabou que, em meio a essa convulsão desse choro que acontecia ali enquanto eu falava,
e a situação em que estava imersa, em meio ao que tivesse acontecendo ali, eu pude ir amealhando esse avanço, porque estava olhando para Jesus, que é de onde promana a força e a condição para a gente fazer isso. Porque quando ele percebe que eu desejo, quero muito, e que eu estou no meu melhor possível para aquilo, ele me capacita para essa jornada redentora.